Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Estamos trabalhando uma série sobre ativação profética, o poder criativo da palavra. Ativação profética, o poder criativo da palavra. Estava pensando a respeito deste tema, o quão importante ele é e o quanto Deus tem ministrado aos nossos corações. A Bíblia fala que de alguém que encontrou uma pérola e vendeu tudo que tinha e comprou o terreno onde estava a pérola. E ali era uma grande riqueza. E eu creio que o Senhor está trazendo essas pérolas, e é de grande riqueza, e que você possa encontrar esta pérola no entendimento aberto, para depois de uma ativação profética, fazer cumprir todo o plano e o propósito do Pai sobre a sua vida. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado ou criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Em uma outra tradução diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que é visível veio do invisível. A fé, ela abre o nosso entendimento, e a fé nos leva a compreendermos os mistérios de Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante a respeito da fé. Eu louvo a Deus porque nós fazemos parte de uma escola que é a escola da fé. Fomos despertados desde o começo do ministério, nesta jornada já de 30 anos, entendendo e compreendendo e batalhando diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, pela fé, o nosso entendimento se abre para compreendermos os mistérios de Deus. Então, pela fé, nós entendemos que os mundos, ou o universo, foi criado pela palavra de Deus. Isso fala do poder criativo que há na palavra. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E quando Deus faz a proclamação, para Deus falar é fazer, e aquilo que Ele falou passou a existir. E nós entendemos e nós compreendemos que nós também, que fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, nós falamos, e aquilo que nós falamos também passa a existir. Entenda isso, compreenda isso, e comece a se mover nesta direção, e entre nesta dimensão, fazendo a declaração de fé. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 1, diz que no princípio criou Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, sem o Verbo, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Atente para isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo é a palavra. Todas as coisas foram feitas por meio do Verbo, por meio da palavra. Sem o Verbo, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas passaram a existir por meio da palavra. Aquilo que se tornou visível veio do mundo invisível, porque Deus liberou a palavra. O poder criativo que há na palavra. Na palavra está a vida e a morte. Na palavra está a vida e a morte. Provérbios 18, 19 diz: o poder da vida e da morte está na nossa língua, naquilo que nós proclamamos. As nossas palavras, elas trazem consigo uma carga poderosa para construir, para edificar, e também para destruir e para aniquilar. Quando nós olhamos para o livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, quando Deus chama Jeremias, ainda em forma no ventre da mãe, e Deus o constitui como profeta, e aí quando Deus se revela a ele, se manifesta a ele,
e Deus fala com ele, ele diz: mas eu não passo de uma criança. Ele vai ter os seus argumentos. E Deus diz a ele: não digas que tu és uma criança. Eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, e aquilo que você falar vai acontecer. Eu coloco as minhas palavras na tua boca, e elas trazem consigo o poder de construção, de edificação, também de destruição. Há poder naquilo que nós falamos, para construir, para edificar, também para destruir e para aniquilar. Os mundos sobre nós estão sendo criados por aquilo que nós falamos. Queridos, nós somos pressionados para que as palavras que saírem da nossa boca comprometam o céu sobre a nossa cabeça. A Bíblia diz que o homem que não tropeça em palavras, este homem é perfeito. O homem que não tropeça em palavras, ele é perfeito. A Bíblia diz que a língua é como uma peçonha venenosa. Aquilo que nós falamos traz contaminação ou traz libertação. A Bíblia também fala que uma centelha tão pequenininha, esse risco fósforo, é capaz de incendiar uma floresta. Assim também é a língua. É quase que como que indomável. A Bíblia fala que se coloca os freios na boca do cavalo e os domina. Mas quem consegue dominar a língua? Eu pergunto, essa semana você já falou bem de alguém? O contrário? Mal de alguém? Ou comentou depreciando alguém? Nós precisamos estar atentos, porque senão as palavras que saem da nossa boca, muitas vezes na direção de alguém, é para depreciação. Estamos construindo esses mundos sobre nós. Preste atenção. Valorize esta palavra. Não despreze este ensinamento. Não despreze este ensinamento. Isso vai poder mudar a sua vida. Vai poder mudar o contexto da sua casa. Vai poder mudar o contexto da nossa cidade. O contexto da nossa nação. Há uma pressão hoje, no contexto da sociedade, e liberação de palavras de maldição, para que a assolação venha sobre a nação. Mas nós fomos estabelecidos por Deus para sermos atalaias nesta geração, para não alinharmos a nossa confissão com aquilo que o mundo faz de confissão. Pessoas tomadas de malignidade, cativas e aprisionadas nos seus sentimentos, que liberam palavras de maldição sobre a nação, e nós precisamos estar o quê? Atentos. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante de Deus. E eu creio que o Espírito de Deus vai nos ensinar e nos levar a vivermos pelo entendimento tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, aqui fala que o verbo é Jesus, e tudo se resume em Jesus. Diz o texto: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que nós recebemos da parte de Deus foi a palavra. Jesus, ele é a palavra. No nome de Jesus, pessoas são curadas. No nome de Jesus, pessoas são libertas. No nome de Jesus, pessoas são salvas. Vidas são transformadas. O verbo veio e habitou entre nós. O poder da vida e da morte está naquilo que nós falamos. Interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus no livro de 1 Reis capítulo 17. 1 Reis capítulo 17, esse texto fala a respeito de Elias. E Tiago 5, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não está dizendo que Elias vivia na prática do pecado, não está falando disso. Mas ele tinha os mesmos sentimentos que nós temos, Elias tinha. Mas a Bíblia diz que, segundo a palavra liberada por Elias,
por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e nem orvalho caiu. Diz, nem orvalho nem chuva haverá. Está lá? 1 Reis 17:1. Nem orvalho e nem chuva, senão segundo a minha palavra. Foram as palavras de Elias, as palavras que ele liberou, que cerrou os céus, e ali já não havia orvalho e não havia chuva, por 3 anos e 6 meses. E olha o que ele diz. Deixa lá, filho, volta um pouquinho, isso. Finalzinho aqui. Não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. É muita ousadia? Sim ou não? Não haverá orvalho e nem chuva, senão segundo a minha palavra. Aí você vai dizer assim, e o Satanás vai dizer para você, não é nem você, é o diabo, mas era Elias. Mas a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele ousou falar, e segundo aquilo que ele falou, assim sucedeu. E eu quero dizer, segundo aquilo que você falar, assim será. Segundo aquilo que você falar, assim será. Quando nós olhamos para a palavra, Efésios capítulo 2, versículo 6, esse texto diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. O texto diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados nas regiões celestiais, é o lugar da autoridade, da proclamação, da liberação dos decretos proféticos. Em um reino, o rei se assenta no trono. O Senhor nos constituiu como reis e sacerdotes. Temos a autoridade municipal, que é o prefeito. Nós temos a autoridade no estado, e a maior autoridade, que é o governador. E temos a maior autoridade da nação, que é o presidente da república. O Supremo pensa que é eles, mas é o presidente. Mas preste atenção, o Senhor nos estabeleceu acima, estamos acima, é uma outra dimensão. Eles foram estabelecidos para governar, são autoridades constituídas por Deus. Mas o lugar em que nós estamos é para criar as coisas. E onde nós estamos assentados? Nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade. É o lugar que Ele nos estabeleceu. É o lugar que fomos estabelecidos em Cristo Jesus. O lugar da maior autoridade. O que é preciso fazer? É unir a fé e a declaração profética para que tudo aconteça. Pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que é visível veio a existir, daquilo que não existia veio do mundo invisível. Preste atenção, a substância da fé é a palavra de Deus. Nós estamos num templo, esse lugar é feito de substâncias, vários tipos de materiais, e cada um com a sua substância. Temos as cadeiras, o teto, as luzes, cada material deste aqui é composto de uma substância, se fez de uma substância. A substância da fé é a palavra. Algumas pessoas, elas argumentam e dizem, eu não tenho fé. Você já tem uma porção de fé, mas essa fé ela pode ser desenvolvida. A recomendação bíblica do apóstolo Paulo é: combate o bom combate da fé. Se existe um bom combate para combatermos, é o bom combate da fé. O Senhor não nos chamou para subirmos aos montes e ficarmos desafiando Satanás, em absoluto. Em absoluto. Essa não é a nossa chamada.
A nossa chamada é para combatermos o bom combate da fé. Judas, ele diz: olha, eu empregava toda diligência para escrever a vocês a respeito da salvação, que é comum, mas eu quero exortar a igreja a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele sabia o que ele estava escrevendo, porque ele sabia que pela fé e a liberação da palavra, todas as coisas passaram a existir. Então, a junção da fé mais a palavra, o resultado é o quê? O milagre. A substância para o milagre é a junção da fé e da palavra. Quando você faz a declaração profética por meio da fé, o milagre acontece, o milagre se manifesta. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12, Jesus vai sair de Betânia e ele teve fome, e ele avistou de longe uma figueira, e ele se dirigiu à figueira e não achou na figueira senão folhas. E a Bíblia diz que Jesus falou e os discípulos ouviram. Preste atenção, é preciso falar. Quando você tiver aquele despertamento de ira, aquela fúria que vem sobre a sua vida, e de vez em quando vem a fúria, nesse momento não é momento para você falar, é momento para você refletir e pensar, porque aquilo que você fala está sendo criado. Eu disse a respeito de Davi, quando ele foi informado a respeito da morte de Saul e de Jonatas, ele amaldiçoou os montes de Gilboa, para que eles não produzissem. Eles se tornaram estéreis. Olha isso. A palavra liberada sobre o monte fez do monte um monte estéril. No capítulo 36 de Ezequiel, Deus chama o profeta a profetizar sobre os montes, para quebrar a esterilidade, não sobre os montes de Gilboa, porque ele ficou como um decreto eterno, perpétuo. E até hoje, em muitos lugares de Israel, se trabalharam a terra para que ela produzisse. Em muitos lugares a terra produziu, mas nos montes de Gilboa, até hoje não se produz nada, por causa de uma liberação profética no momento de ira. Então, no momento da ira, muitas vezes não é fácil nós nos controlarmos, e às vezes falamos palavras que traz o quê? O comprometimento sobre os céus que estão sobre a nossa cabeça, que vai comprometer a nossa jornada e a nossa caminhada, o nosso êxito, o nosso sucesso, e a bênção de se manifestar, impedir a bênção de se manifestar na nossa própria vida. Como é importante nós estarmos atentos às confissões e às declarações que nós falamos. É muito importante reavaliarmos, repensarmos. E Jesus então, ele fala à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. No outro dia, quando eles passam pela figueira, os discípulos observaram que a figueira havia secado. A partir do versículo 20, que a figueira havia secado. Então Pedro, ele chega a Jesus e diz: olha, mestre, a figueira que você amaldiçoou, ela secou desde as raízes. Sabe o que Jesus disse? Tende fé em Deus. Se alguém disser ao monte, ergue-te e lança-te ao mar, não duvidando, mas crendo que será feito, assim será. Olha o que Jesus está dizendo. Quando eles têm de fé em Deus, é a fé do tipo de Deus. Qual é a fé do tipo de Deus? A fé do tipo de Deus, nós vamos ver em Romanos capítulo 4, versículo 17. A fé do tipo de Deus é a fé que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Essa é a fé do tipo de Deus. Você percebe? Mestre, a figueira que você amaldiçoou, ela secou. Aí ele diz: tem de fé em Deus, tem de fé do tipo de Deus. Aí você vem para Romanos 4,17. Deus, ele chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Isso é a fé do tipo de Deus. Chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Como assim, apóstolo? Imagina uma casa dos seus sonhos, e você se projeta e diz: eu já tenho. E você já se vê andando na casa. Só tem um amém. Olha como que Deus trabalha. Essa é a fé do tipo de Deus.
Você imagina aquelas pessoas que ficam pensando assim: poxa, eu acho que eu vou ser mandado embora do meu emprego, eu acho que eu vou ser mandado embora do meu emprego. Estão falando, e começa a imaginar o mundo e criar um mundo, e daí começa a fazer a confissão. Aí ele é mandado embora. Eu não disse? Lógico, você disse, já confessou, já falou. Já falou. Seja segundo a tua fé. Olha como que Deus trabalha. Abraão, ele foi chamado por Deus quando ele tinha 75 anos de idade. Isso é tempo para se começar projeto de família? 75 anos de idade? Mas Deus é assim. Deus pega um homem de 80 anos e faz dele o maior libertador da história e o maior líder da nação de Israel em todos os tempos, que é Moisés, com 80 anos. 80 anos para nós já é fim de carreira, há tempo. Mas para Deus é o começo. Muda tudo. A fé do tipo de Deus é assim. Deus pega um homem com 75 anos e faz a ele a promessa. E Deus vai trabalhando nele o processo de formatação para que isso acontecesse. Que é o processo da visualização, da ação, percorre a terra. Mas chega um momento que isso não foi suficiente. Deus falou: eu preciso trabalhar na confissão dele. Ele vai ter que mudar a confissão. Porque o nome e a identidade de Abraão era o que? Pai exaltado. Abraão, pai exaltado. É o significado do nome. Aí Deus vai mudar, falou: vamos mudar o quadro. Agora vai entrar a fé do tipo de Deus. Você não vai se chamar mais Abrão, mas a partir de agora você vai se chamar Abraão. E o que isso quer dizer? Pai de nações. Deus chama a existência o que não é como se já fossem. A esposa dele era estéril. Já havia passado o tempo da possibilidade de ter a madre aberta. E mesmo se fosse o tempo, ela era estéril. Mas o nosso Deus é o Deus que faz da estéril mãe de filhos. O nosso Deus é o Deus que pega o pobre necessitado do lixo do monturo e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. A fé do tipo de Deus é assim: chamar a existência as coisas que não são como se já fosse. Então já é. O mundo vai dizer que você é orgulhoso, que você é soberbo, que você é prepotente. Você já é. Amém? Imagina e pensa. Meu irmão, você começa a imaginar, você começa a pensar, Deus começa a construir. Aí você fala, aí o processo acelera. Eu estou sonhando com algo, com dois algo. Eu estou sonhando com dois algo. Um é mais fácil, o outro é mais complexo. Na verdade, agora eu vou sonhar com três algo. Porque para Deus não tem impossível. Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus capaz, Ele é o Deus suficiente, mais do que suficiente. Então eu vou sonhar, não um algo, dois algo, três algo, vou sonhar muitos algo. Você pode dar uma aplauso ao Senhor? Eu vou sonhar, vou sonhar. E quando eu tiver, aí você não vai ficar com inveja, tá bom? Pô, mas o apóstolo tá, pô, eu estou sonhando, eu estou declarando, eu estou falando e vai acontecer. Eu estou sonhando. E já estou começando a falar. E já estou começando a ver. Já vejo assim, meu irmão. Uma coisa é linda. Não vou compartilhar com vocês, que vocês não estão preparados. Eu estou brincando. Tem algumas coisas que Jesus falou mais no particular, né? Com algumas pessoas assim. Olha, aqui dá para falar. Então Jesus traz. Eu estou brincando. Mas tem coisas que a gente vai processando. Chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Pô, mas não dá, pô. Isso é uma mentira. Eu vou estar mentindo. A linguagem da fé é essa. Essa é a linguagem da fé. O diabo trabalha com sugestões. Ele faz os sugestionamentos na nossa mente para que a nossa confissão seja alinhada com aquilo que está sugestionando. Esse tempo é um tempo propício para você inverter as coisas. Ou então se você se enclausurar e ficar fechado nesse pacotinho aí que se colocou no mundo. Mas nós podemos fazer uma projeção de perspectiva e entrarmos no campo da expansão em todas as áreas. É a declaração de fé. O que você tem sonhado há muito tempo? Olha o que Deus disse à nação de Israel quando estava no cativeiro da Babilônia. Na percepção deles, era tempo para chorar, era tempo para lamentar. Junto aos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos. Nós não tínhamos motivos para entoar um cântico de Sião.
Aí vem o profeta e diz: ei, o Senhor está dizendo para vocês, construam casas, habitem nelas. Mas quantos anos a gente vai passar na Babilônia? Quanto tempo? 70 anos, construam casas. Não vamos esperar os 70 anos, depois a gente volta. Para que construir casa? Construam casas. Aí eu vou estar em Campo Grande por 10, 15 anos. Construam casas, habitem nelas. Plante pomares, plante pomares. Se você tem um espacinho lá na sua casa, plante um pomar. Eu não tenho espaço, planta num vaso. Desfrutar e comer do seu fruto. A vida continua na Babilônia. É a palavra de Deus. A confissão dos cativos era: nós não temos motivo algum para celebrarmos. Nós não temos motivo algum para entoarmos um cântico. Paulo e Silas, queridos, estavam onde? Na prisão. E na prisão, com os pés no tronco, ali presos, no mais profundo do cárcere. O que eles faziam? Deus, nós estamos te servindo há quanto tempo? Há quanto tempo nós estamos te servindo? Nós estamos proclamando o Evangelho, nós estamos nos desgastando pelo Evangelho, de cidade em cidade. Olha o que acontece conosco. Será que o Senhor não está vendo? Não. O que eles faziam? Eles entoavam cânticos de louvores ao Senhor, e todo mundo ouvia. Eles oravam, cantavam, e todos ouviam. Que as pessoas ouçam o seu cântico, o seu louvor, não as suas lamúrias, as suas reclamações e as suas queixas. Deixa fluir o som. Você está me ouvindo? Mas a gente não pode compartilhar então as nossas dores. Pode, mas com a pessoa certa, que vai orar por você, e não simplesmente vai ignorar a sua dor, e vai ignorar, ainda vai falar de você. Percebe? Você não tem que sair contando as suas dores, as suas frustrações no seu ambiente de trabalho ou em um outro lugar. Chama o seu líder, chama o seu pastor, fala: ora comigo, está doendo. Ele vai impor as mãos sobre você e vai liberar a palavra de bênção. E conforme a palavra liberada, assim será. Tem de fé em Deus. Tem de fé em Deus. Do tipo de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia extraordinária, o ensinamento a respeito do centurião, que ele vem a Jesus e diz: olha, o meu criado, ele está sofrendo muito. A resposta de Jesus foi: eu irei curá-lo. Sabe o que ele disse para Jesus? Não precisa ir à minha casa, eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. Manda apenas uma palavra, fala uma palavra, e o meu criado vai ficar curado. Olha isso. Manda uma palavra, fala uma palavra, e o meu criado vai ficar curado. Olha o entendimento que esse centurião tinha. Olha o entendimento. Manda uma palavra. Sabe o que Jesus vai dizer? Nem em Israel, nem na igreja eu encontrei tanta fé. Muitos virão do Oriente, do Ocidente. Estrangeiros virão, assentar-se-ão à mesa com Abraão e vão desfrutar do reino. E muitos que são parte do reino ficarão de fora. Isso é para você, meu irmão. Manda uma palavra, libera uma palavra. Pedro, ele caminhou sobre a palavra. Quando Jesus disse vem, ele andou sobre a palavra. Quando Jesus liberou a palavra, lancem as redes do lado direito. Foi a palavra. O poder criativo. Não deis aos porcos as vossas pérolas, a Bíblia diz. Não deis aos porcos as vossas pérolas. Quando está falando das pérolas, está falando do quê? De palavras. Para de fazer juízo. Para de julgar as pessoas. Para de medir as pessoas. Para. Com a medida que você mede, você será medido. Com a medida que você julga, você será julgado. Por isso que Jesus diz: não deis aos porcos as vossas pérolas, porque Ele vai usar as próprias palavras que são as pérolas, para dilacerar você, para machucar você. É assim que o diabo trabalha. Você dá a ele as palavras, e ele com as palavras volta-se contra você. É muito importante nós atentarmos para aquilo que estamos falando. O poder criativo que há
na palavra. Romanos 10, 10. Olha aqui que o apóstolo diz. Romanos 10, 10. Entendam que fé, mais confissão é igual a milagre. A fé mais a confissão é igual a quê? A milagre. Olha que o apóstolo diz. Pois com o coração se crê, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Atente para isso. A fé e a palavra sempre caminharão lado a lado para que o milagre aconteça. A fé e a confissão caminharão lado a lado para que o milagre aconteça. Você está ouvindo pessoas dizendo: eu tenho fé. Então fala a palavra, fala o milagre, ordena o milagre. Fala para que aquilo que ainda está no invisível venha para o visível. Fale. Chame à existência a sua casa. Chame à existência a bênção sobre a sua família. Chame à existência, mesmo que tudo esteja ao contrário. Faça a sua declaração profética alinhada com a palavra de Deus. Chame à existência as coisas que não são como se já fossem. Chame à existência as coisas que não são como se já fossem. Crie, por isso falei. Eu vou encerrar com Isaías 66, versículo 1. Observe o que diz esse texto. Isaías 62, 1. Há um milagre na sua boca. Há um milagre na sua boca. Crie, por isso falei. Há um milagre. Olha o que diz esse texto. Isaías 62, 1. E aqui eu quero lançar um desafio sobre você, para que esta semana você comece, a partir de hoje, liberar palavras de bênção. Você vai estar sobre o muro como um atalaia para abençoar o Brasil, abençoar Campo Grande, abençoar a igreja, abençoar os irmãos, abençoar a família. Você como um abençoador. Uma semana de ordenação de bênção. Amém? É um desafio. Um desafio. Você não vai se mover pelo que você está sentindo. Pelo que você está vendo. Mas é o que eu estou vendo. Não é o que você está vendo. É o que a palavra de Deus diz. Olha o que ele diz. Isaías 62, 1. Depois o versículo 6. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor da minha família, por amor da igreja, por amor à cidade, por amor à nação, eu não vou me calar. Diz o texto: por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Que isso não é tempo para estarmos dormindo no berço esplêndido. Não, é tempo de nos posicionarmos, de nos levantarmos como voz profética, em ativação profética, liberando o poder criativo que há na palavra, para que tudo passe a existir. Por amor de Sião, eu não vou ficar calado. Por amor de Jerusalém, eu não vou me aquietar, me assentar, me prostrar. Diz: até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Olha isso. Até que o resultado se manifeste, eu não vou me calar. Mas eu já fiz a declaração, apóstolo. Num dia nada aconteceu. Faça o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, uma semana, o tempo que for preciso, até que Jerusalém seja estabelecida como objeto de louvor na terra. Eu não vou me calar. Eu não vou me aquietar, não vou dar sossego para mim mesmo, até que a justiça seja estabelecida. Até que a justiça seja estabelecida, até que a salvação, a intervenção venha como uma tocha acesa e se torne visível o livramento da parte de Deus. Eu não vou me calar. Eu estou desafiando a você, meu irmão, a se levantar hoje como voz profética. Voz profética. A minha oração é que o Espírito de Deus venha sobre nós, que sejamos tocados nos nossos lábios, para que a nossa confissão seja mudada.
eu e você, todos nós, precisamos de uma nova linguagem, de uma nova confissão. Olha o texto que diz, versículo 6: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas. Olha só, estamos aqui, nós somos os guardas, nós somos os atalaias. Quem se coloca à disposição? Olha só, guarda dorme? Não dorme. Uma vez eu contratei um segurança, uma madrugada parou um carro na frente da minha casa, e eu estava dormindo, e eu ouvi umas barbaridades. Falei, estranho. Eu contratei um segurança. Eu morava num lugar que era muito exposto, e o carro parou na frente da minha casa. Estava umas 4 pessoas dentro do carro. Eu contratei um segurança, e numa madrugada eu tinha que viajar. Eu fui para o aeroporto umas 3 horas da manhã. Quando eu saí na varanda, cadê o segurança? Falei, foi arrebatado. E eu saí procurando esse segurança, Esse segurança estava lá no fundo. Tem um banheiro que ficava perto da piscina. E quando eu olho, fui abrir a porta encostava em algo. E ele dormindo ali, colocou algo dentro dali. Ele dormia, toda noite ele dormia lá, eu não sabia. Presta atenção. O Senhor está nos chamando para estarmos posicionados como atalaias, para fazer cumprir. Agora não é tempo de dormir, não é tempo de pegarmos no sono. É tempo de estarmos aqui atentos, alertas. Deus quer agir, Deus quer intervir na nação, mas Ele precisa de quem? Dos seus atalaias. Deus quer agir, Deus quer intervir, levantando a sua igreja com poder e autoridade, mas vai depender de quem? Dele, de nós. Deus quer se mover, Deus quer agir, intervir na nossa casa. Vai se mover através de quem? Das nossas vidas. Deus quer se mover, Deus quer agir na empresa. Ele vai agir, vai intervir através de quem? Das nossas vidas. Diz, ó Jerusalém, sobre os teus muros eu pus guardas. Queridos, todos aqui, vocês estão sendo estabelecidos como guardas, atalaias, hoje, para fazer cumprir o propósito de Deus nesta cidade, na nossa nação. Olha o que ele diz: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, jamais se calarão. Meu irmão, presta atenção. O guarda sobre o muro, numa guarita, ele fala? Não. Mas aqui ele está dizendo, para que o guarda falasse. Aqui é um outro tipo de atalaia. É para guardar e fazer cumprir o decreto. Atenta. Não parem de falar. Não parem de declarar. Conforme aquilo que você falar com fé, assim será. Preste atenção. Faça a sua declaração profética sobre a igreja, a comunidade global. Profetize o mover do Espírito, profetize milagres, profetize a unção inundando as ruas da cidade, a liberação da voz profética tomando os céus de Campo Grande. Faça a sua declaração profética. Você está entendendo? Olha o que ele está dizendo: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, jamais se calarão, nem de dia e nem de noite. Vós os que invocais ao nome do Senhor, não descanseis. É tempo de nos levantarmos. Nem estejais em silêncio. O diabo está assim. É isso que o diabo quer, o silêncio. Sem voz profética nada se cria. Sem voz profética nada se estabelece. Olha que coisa. Quando trouxeram um gago surdo, Jesus disse para ele: Efatá, abra-te. Olha a declaração: abra-te. E ele começa a falar, os ouvidos se abriram. E ele começa a falar. Então a palavra é abra-te. E a sua declaração profética vai fazer acontecer o que tem que acontecer. Tem momentos que tem que ter o silêncio. Mas tem momentos que tem que profetizar.
Você está me entendendo? Tem momentos para você estar em silêncio, porque tem um tempo para todas as coisas. Tem um tempo para você estar em silêncio, e tem um tempo para você profetizar. Você vai entender o tempo para cada coisa. Mas o Senhor está nos chamando nesse tempo para nos posicionarmos, estarmos como atalaias, fazendo as nossas declarações proféticas, e conforme aquilo que nós vamos declarando, assim vai se sucedendo. Crie, por isso eu falei. A fé do tipo de Deus é a fé que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Eu estava na Coreia e Deus falou comigo. Eu estava separado do grupo, fui para um lugar de oração, e ali Deus ministrou meu coração: decida o que você quer, senão você não tem. Então eu escrevi algumas coisas e apresentei diante de Deus. Queridos, todas as coisas, todas, literalmente, que eu escrevi e profetizei, aconteceu. Esse lugar onde nós estamos, naqueles dias eu nem sonhava em ter a minha casa própria. Falei, vou colocar a minha casa própria. Naqueles dias, o meu limite do banco eu usava assim como se fizesse parte, já tinha incorporado. Eu falei, não quero mais isso para a minha vida. Coloquei lá. E assim foi. Coloca lá. Fale. Declare. Estabeleça. Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Você hoje está sendo estabelecido por Deus como um atalaia para falar. Jesus falou à figueira, todos ouviram, e segundo aquilo que ele falou, assim sucedeu. Eles têm de fé do tipo de Deus. Se você crê com o coração e você faz a confissão, vai acontecer. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Olha só, eu quero dar a você a oportunidade para você fazer uma declaração profética, ou duas, ou três. Mas você vai ter que falar. O que você tem como expectativa? Fala. Já existisse. Como se já existisse. Seja transportado. Preste atenção. Se você não tem a sua casa própria, o diabo está dizendo assim, já passou do tempo, não é mais tempo, não dá mais. Eu quero dizer para você, dá. Dá. Ainda dá. Eu não sei o que você tem como objetivo, mas eu quero dizer para você que dá. Talvez você já tenha se conformado com esse pensamento que não dá. E aí Jesus está dizendo, olha, que seja conforme a vossa fé. Se você pensa que dá, dá. Se você pensa que não dá, não dá. Você está entendendo? O diabo sempre vai dizer para você que não vai dar. Mas você não vai ouvir o diabo, você vai ouvir o que a palavra diz. Na Babilônia, construam casas. Ah, mas eu estou passando por esse mundo, o tempo é tão curto, para que ter casa? Mas Jesus, construa casas, habitem nelas. Ah, eu vou plantar uma árvore, quando é que eu vou comer do fruto? Plante árvores. Eu continuo plantando árvores, continuo plantando pomares. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Se você for ao Setoc, você vai ver ali a quantidade de árvores frutíferas que nós estamos plantando. Eu queria dizer, mas a terra não é boa, mas vai ficar boa. Já é boa e vai produzir. Amém?